Olá! Bom dia, bom dia, bom dia! Essa live hoje então é para falar sobre os preparativos de final de ano. Tem sido uma demanda que as pessoas têm me perguntado: qual vai ser a cor do ano? Qual vai ser o orixá do ano? Qual vai ser a pedra do ano, né? E acho que as pessoas estão muito ligadas ainda a essas crenças, né? Então achei que era um momento interessante de falar, colocar algumas coisinhas que eu acabei esquecendo de falar na live passada. Para quem assistiu, era sobre tratar a criança, né? A importância de tratar a criança, os traumas da criança, já no momento que eles ocorrem. Faltando falar, assim, que eu achei que eu devia ter me aprofundado mais, é sobre onde nós somatizamos, né? Que lugares do corpo nós somatizamos as nossas questões ligadas na infância, né? Principalmente a pai e mãe. Então, seios. Pai. Então, geralmente, né, o simbolismo, né, e isso também não vale para todos os casos, tá? É necessário olhar todo o histórico da pessoa para saber qual é a causa profunda daquela somatização, mas geralmente o pai está ligado à nutrição, né? E essa nutrição, no sentido de segurança, o saber que não vai faltar alguma coisa, porque o pai garante que algo está ali, que ele está ali para proporcionar essa segurança e que não falte nada dentro de casa. Então nós somatizamos nos seios. E a mãe, né, as relações da mãe, elas são somatizadas no útero, né? Então doenças que estejam ligadas ao útero, ovários, toda essa região aí da criatividade, né, onde a gente se expressa a nossa questão da fertilidade, né? Então estão ligadas a, geralmente, como uma forma de tentar honrar a família, né? Então, se a minha família toda tem uma determinada doença, para eu me sentir pertencente àquela família, eu manifesto essa doença também. Então, é uma forma de honrar, uma forma equivocada que a gente precisa verificar, mas é uma forma que se honra. Outra coisa que faltou falar na live anterior é que nós atraímos as pessoas para a nossa vida, as pessoas que a gente pode contribuir de alguma forma. Então, isso é em todos os tipos de relacionamento, tá? Relacionamento de trabalho, relacionamento afetivo. Então, pode ver, se existe um relacionamento amoroso, por exemplo, e aquele relacionamento aos poucos vai acabando, alguma lição ficou, né? Então, enquanto essa lição não for aprendida pelo casal, eles se manterão juntos, e quando for aprendida, eles não precisarão mais estar juntos, né? E aí pode acontecer a questão da morte, né? A separação involuntária ou a separação voluntária, porque já deu o que tinha que dar, já aprendeu o que tinha que aprender e agora bola para frente, né? A relação profissional, então, vai chegar os clientes que eu posso ajudar. Então, a gente sempre acaba atraindo as pessoas que estão na mesma frequência que nós, né? Então, pessoas com ideias afins, ou pessoas que não têm ideias afins, mas com as quais a gente tem que aprender alguma coisa, tá? Isso também faltou falar, né? E outra questão que faltou falar na live anterior, que era sobre as crianças, é que algumas manifestações que nós devemos levar a criança para terapia quando ela tem insônia, né? Quando ela é tão agitada que ela não consegue nem parar para dormir,
ou quando ela não tem um sono de qualidade, que ela tem pesadelos, né, que ela tem sonhos ruins, ou que você sente que essa criança é muito insegura, então ela tem muitos medos de coisas que não deveria ter medos. Por exemplo, a Lauren, a minha sobrinha neta, ela tinha até pouco tempo atrás medo do Papai Noel. E o Papai Noel não é pra gente ter medo, né? E ela tinha medo do Papai Noel. Tá? Então, é uma questão que pode ser trazida a criança para terapia, né? Agora vamos entrar pro tema de hoje, que é a questão dos preparativos pro final de ano. Então, como eu estava falando antes, eu trouxe esse tema porque as pessoas ficam perguntando, né? Ah, como eu faço tal coisa? Como eu devo agir? Como eu devo me preparar, né? E também existem algumas indicações, assim, algumas recomendações que eu fico assim, será que é isso mesmo, né? E aí, então, eu resolvi trazer esse tema. Eu vou falar já de cara o que eu acredito, mas eu vou explicar por que eu acredito, tá? Eu acredito que tudo tem a ver com intenção. Por exemplo, tá? Falar sobre a pedra do ano, tá? Qual é a pedra do ano? A pedra do ano é essa aqui. Se chama apatita, uma pedra de cor azulada. Ela tem variações. Ela vai trabalhar a nossa intuição, tá? Ela vai trabalhar a nossa questão de ascensão de consciência, de expansão de consciência, desenvolver a mediunidade, tá? O equilíbrio, tá? E aí vem a questão, né, da como eu posso fazer. Eu preciso comprar uma apatita. Não é uma pedra assim tão fácil de achar, mas eu não preciso comprar, tá? Para deixar bem claro, assim, se eu não entrar com uma apatita no bolso na virada do ano, eu não vou estar sintonizando com o ano. E aí vem uma pergunta, né? E aí, você quer sintonizar com o ano? Porque, por exemplo, se a gente olhar para trás, e isso vai ficar por muitos anos, assim, é uma coisa histórica. Se a gente for analisar o ano de 2020, qual a energia do ano de 2020? E a coisa que a gente vai lembrar de 2020 é a coisa do Covid. E aí, você sintonizou ou não com o Covid, né? Então, será que eu estar me sintonizando com a energia do ano vai ser a melhor coisa para mim? E aí eu me coloco no lugar assim de perguntar: onde está a sua autonomia? A quem você está delegando o seu poder? Então, você acredita que uma pedra ela pode te proporcionar algo bom? Sim, elas são maravilhosas, tá? Mas se eu não tiver a intenção, não adianta de nada. Posso comprar a apatita e deixar lá num cantinho, ela vai fazer o trabalho dela desde que eu tenha a intenção. Então eu sei que aquela apatita tá lá e que tá proporcionando tal e tal coisa. Teria muita coisa para falar a respeito da glândula pineal, que é uma glândula salutar para nossa existência, né? Ela regula os nossos hormônios, ela que nos faz acordar e que nos faz dormir, né? Quando a gente fecha os olhos, a gente enxerga uma cor. Essa cor é a cor da luminosidade da nossa glândula pineal, porque ela brilha dentro aqui da nossa glândula pineal. Nosso terceiro olho fica bem no centro da cabeça, entre as duas sobrancelhas, e é chamado de terceiro olho porque justamente ele tem ligações neurais como as ligações dos nossos olhos, e ele tem tecidos que também são os mesmos tecidos, as mesmas células presentes nos nossos olhos. Acredita-se que esse é um olho que foi atrofiado, né, com o passar da evolução humana. Dentro dessa glândula pineal existem cristais de apatita, tá? Então, mais uma vez, eu acho que a questão da apatita, ela vem assim para nos dizer: olha, cuida da tua intuição.
O tamanho dessa glândula é muito pequena, é o tamanho de uma ervilha, mas o potencial dela é enorme. Toda essa questão psíquica, dos nossos dons psíquicos, para a gente conseguir fazer, por exemplo, projeção astral, telepatia, as nossas intuições, os nossos sonhos lúcidos, que muitas vezes são recados para nós, né, orientações para nós. E aí tem uma outra coisa, né, que a pessoa diz assim, mas eu não tenho intuição. E é incrível, assim, porque todos temos, né, habilidade, todos nós temos, a menos que a pessoa esteja tomando remédios psiquiátricos que são inibidores, né? Então, por exemplo, a pessoa que alucina, que tem um surto, né? A pessoa que está totalmente fora de si, que precisa de remédios para controlar a sua intuição, essa pessoa não vai ter a intuição bem desenvolvida. Mas, no mais, gente, o tempo todo nós estamos usando intuição. Então, eu tenho a intuição de sair em tal horário de casa. Tenho a intuição de ir ou não ir a um lugar. Algumas pessoas chamam de escolha, outras chamam de intuição. Então, por exemplo, quando a pessoa vem fazer aqui a harmonização, eu peço para ela, escolhe alguns cristais que tu queira. E é interessante que às vezes ela escolhe, ontem mesmo aconteceu com uma cliente que veio e ela escolheu um cristal para usar na harmonização dela, que justamente já estava na programação, já ia ser usado. Que como os cristais eles têm variações de cores, ela escolheu um mesmo cristal que tem as mesmas propriedades, mas de cor diferente. Então confirma, né? Confirma que justamente era aquela programação, eram aqueles cristais que era para usar. Então, mais uma vez, a questão é uma questão de intenção, né? Eu faço as minhas escolhas e eu intenciono. Não preciso comprar a pedra apatita, ela é ótima, tá? Aliás, quando a gente compra, tem todo um preparo para fazer de limpeza da pedra e tal, para tirar as memórias, porque elas guardam memórias, tá? Os cristais, eles são chamados como se fossem, em comparação, como se fossem os ossos da Mãe Terra, do nosso planeta, né? E eles têm a capacidade de guardar memórias, tanto é que são feitos processadores com cristais. Os cristais são usados também em relógios, né? Então eles têm capacidades tecnológicas, além dessas outras propriedades que são usadas no meio holístico. Para quem é do meio holístico, surgiram algumas mensagens assim: a gente não pode pedir prosperidade, pedir abundância, porque é uma lua que tá tudo seco, né? Como se pensando assim numa plantação, não fertiliza nada, né? E aí eu venho trazer uma reflexão para vocês do simbolismo que isso tem. Para mim, é um momento de recomeço. Se a gente olhar numerologicamente, né, 1 do 1 é um recomeço, né? É o novo, é quando a gente se propõe a deixar algo vir à tona, a plantar algo para que algo cresça. E antes de fazer o plantio, o que nós fazemos? Nós organizamos tudo, limpamos a área, e eu acho que nós vamos estar justamente nesse momento, né, de limpar tudo para preparar o solo para plantar aquilo que a gente deseja colher. Sobre a cor do ano, né? A cor do ano diz que é o roxo, para a gente usar roxo, né? E o que traz o roxo, né? O roxo traz uma questão de transmutação, de mudança de padrões, né? Então, mas eu não gosto de usar roxo, daí o que vai acontecer comigo? Olha, não vai acontecer nada, a menos que tu acredite que vai acontecer alguma coisa por tu não usar roxo, entende? Roxo pra mim, assim, tá presente na minha vida a vida toda, né? E eu adoro essa cor, assim, me sinto muito bem.
Ela é uma cor que traz, assim, essa coisa da intuição, da espiritualidade, né? É a cor do nosso chakra coronário, o chakra da coroa, né? Então tem tudo a ver com essa questão, mais uma vez, da intuição e da nossa intenção. Então, aquilo que a gente decidir, que a gente escolher, que a gente sintonizar, que a gente estiver vibrando naquela frequência, aquilo ali é o que a gente vai adquirir para a nossa vida, sabe? E não tem mistério, assim, para de inventar mistério, para de inventar fórmula mágica, né? Me perguntaram outro dia daí, mas e como é que eu faço para limpar a minha casa? Bom, experiência pessoal. Eu limpo a minha casa, às vezes mais de uma vez por semana, mas geralmente é uma vez por semana, né? Porque a minha casa, como eu moro sozinha, então eu não tenho, né, muita dificuldade, assim, é só a manutenção do dia a dia e tal. Então, uma vez por semana me parece o suficiente aqui em casa. Quando eu faço essa limpeza física, eu também já vou fazendo uma limpeza no astral, uma limpeza de intenção. Às vezes eu acendo um incenso, precisa ser um incenso de sal grosso, de arruda, um incenso que seja próprio para a limpeza. Se eu não tiver aquele incenso, pode ser outro. Se eu não tiver incenso, também não precisa de nada. Eu posso usar anil para limpar a casa, na limpeza da casa? Posso, é ótimo. Mas assim, não dependa. Eu intenciono que a minha casa seja limpa, no astral, né? E eu vejo o resultado disso nas pessoas que vêm me visitar. E muitas vezes pessoas que não me conhecem e tal, e que dizem que só de estar na minha casa, neste ambiente, já se sentem melhor. Também tem Buda por tudo que é lado aqui. Por quê? Porque para mim os Budas têm um significado, têm um simbolismo, e eu acredito que eles ajudam muito a manter o astral dessa casa, a energia positiva dessa casa. Mas se não tiver Buda, não tem problema. Se tiver Jesus Cristo, não tem problema. Se tiver orixás, sabe? É a mesma questão sempre, que é a intenção, tá? E por falar em orixás, né? Então, Iemanjá está entregando o ano para Oxum. E aí, quais as características, né? Características de Oxum: muita doçura, muito amor, muito... questões afetivas favorecidas, né? Fertilidade, né? Mas aí vai de você querer sintonizar nessa frequência ou não. Então, você está preparada para o amor? É isso que você quer para o seu 2022? E de repente, se acontece de você, por exemplo, tem um relacionamento e se apaixona por outra pessoa, isso vai ser bom ou ruim? Então, tudo tem os dois lados, entende? Assim como vai estimular a questão da fertilidade, será que há um bom momento nesse período para que você tenha um filho, um bebê? É isso que você quer para a sua vida? Ou pode ser também dinheiro, né? Prosperidade, fertilidade nos negócios, né? E tudo vai sempre ter os dois lados. Sempre. Nós somos constituídos por luz e sombra. Isso é natural em nós. E nós nos iluminamos quando nós reconhecemos as nossas próprias sombras. Então faz parte, elas têm que estar ali para que nós nos demos conta de que precisamos evoluir naquela questão. Então é natural o amor e é natural o medo. Isso são as duas emoções que a gente sempre está vibrando ou numa frequência ou na outra. E tem as derivações disso, né? O que deriva do medo? Deriva a tristeza, deriva a depressão, né? Do amor, o que deriva do amor? Derivam os bons relacionamentos, deriva a caridade, a humanidade, né? Todos os sentimentos nobres, né? A cura deriva do amor. E quando a gente está vibrando no medo, nós somatizamos as doenças, né? Então são sempre essas duas vibrações mora assim que vão nos guiar
para as demais questões, né? Também vai ser o ano de Xangô e Chapanã. Então, Xangô ligado à justiça, né? Então, as pessoas que têm causas a receber, mas também as pessoas que têm causas a pagar, né? Dualidade. As duas coisas vão estar favorecidas, né? Então, é um colher aquilo que se plantou. Vai estar regendo junto com o Xun, Chapanã, né? Chapanã é a questão da saúde, da doença, né? E aí você vai sintonizar com um aspecto, com o lado sombrio ou com o lado luz, com a doença ou com a cura. Quem sabe é um momento para se curar, né? Se proponha a isso, intencione isso, e isso se realizará na sua vida. Nós delegamos o poder que nós temos porque nós temos muitas crenças que nos levam a essas questões que são limitadoras das nossas capacidades humanas. Então, nós não sabemos de todo o potencial humano que existe. Fazendo um comparativo, né, o homem está indo explorar Marte, explorar outros planetas, enquanto que ele não sabe nem o que tem nas profundezas do seu oceano ou das suas cavernas, né? Então, quando a gente faz esse mergulho para dentro de si mesmo e nós aí encontramos o nosso equilíbrio, nós podemos proporcionar a nossa autocura. E isso é super facilitado pelas terapias holísticas, né? Então, quando a gente estuda muito sobre o assunto e 1000 técnicas e 1000 formações, a gente vai acabar chegando a uma conclusão de que é tudo uma questão de conectar a mente ao coração. Conectando a mente ao coração, tudo fica bem, né? E aí a ciência ela vai falar sobre a remissão espontânea, que eu acho que não tem nada de espontâneo, para falar bem a verdade. Acho que não é o termo melhor utilizado, assim, porque geralmente quando a gente estuda os casos, existe algum episódio, algum fenômeno que leva a essa remissão. Então, às vezes é uma experiência de quase morte, quando a pessoa tem uma parada cardíaca e aí ela tem uma visão, ela se encontra com alguém, ela vai para outro plano, tem uma projeção astral e aí ela vê um novo sentido na vida. E aí quando ela volta, ela traz essa experiência consigo e traz, parece que ativa essa capacidade de autocura, né? E essa capacidade de autocura, ela é inerente a todos os seres, né? A todos os seres vivos do planeta, né? Então, você vê o ciclo de uma árvore, por exemplo, ela no inverno, ela quase chega a morrer. Ela perde todas as folhas e aí depois, quando começa a primavera, ela começa a se reerguer de novo. Então, ela renasce, ela tem o seu ciclo de morte e de renascimento, né? Nós, quando nós nos cortamos, não precisamos de muito para, se for o corte pequeno, né? Não precisamos de muito para que nós possamos nos curar. Essa cura, ela acontece naturalmente, né? E isso a epigenética estuda, né? Que é a questão da influência do nosso meio com relação à nossa saúde, à nossa circunstância, à nossa maneira, à nossa constituição, o nosso modo de ser, a diabetes. A minha família, ela tem um histórico de diabetes, né? E a diabetes, ela é uma doença epigenética, né? Influenciada pelo meio. Então, não só para honrar a minha família, né? Para me sentir pertencente ao meu clã, eu deveria ter diabetes, mas também porque toda a alimentação que eu aprendi, ela, se eu estiver naquele meio, ela vai favorecer a diabetes, né? No meu caso, né, toda a minha família tem um histórico de diabetes, pelo menos até
os meus avós, que eu me lembre assim, não sei dos tataravós porque não cheguei a conhecer, esse histórico de diabetes existe há várias gerações. Então, se eu não cuidar da minha saúde, provavelmente eu também vá adquirir essa mesma doença, né? Então, não só para honrar o clã, mas por influência de toda a minha alimentação, da forma como eu aprendi a me alimentar quando eu era ainda criança, né? Se eu trago esses mesmos hábitos, eu acabo adoecendo, né? Se eu não cuido da minha alimentação, então eu acabo adoecendo, tá? Então, mais uma vez, a questão, né, da nossa autonomia, né? Que falar sobre a intenção, né, das coisas, ela traz esse sentido, assim, de assumir de volta o seu poder. Então, se eu não pular as 7 ondinhas agora no final do ano, eu não vou ter prosperidade, eu não vou ter sucesso. Gente, se eu não puder ir para a praia, como é que eu faço? Se eu tiver quebrado o pé, se tiver chovendo, como é que eu faço? Então, assim, ó, pensa nessa crença, é isso que você quer para sua vida, porque daí, se você intencionar que necessariamente precisa pular 7 ondinhas, e daí você não vai ter prosperidade na sua vida se não fizer, é isso que você vai atrair. Agora, se você quiser sintonizar mentalmente, né? É muito importante para mim pular as 7 ondinhas, mas não consigo estar na praia. Então, intenciona mentalmente, se imagina, e isso vai fluir na sua vida. Agora, se não quiser, não tem problema. Se não comer lentilha, não vou ter fortuna na minha vida. Nem sempre dá para comer lentilha. Eu não estou intencionando que aquela lentilha é a única responsável por me trazer fortuna, por me trazer dinheiro, por me trazer trabalho. Então, isso não vai ser uma verdade para mim, entende? Se eu não tenho essa crença, se eu não intenciono, isso não vai se manifestar na minha vida. Agora, se eu intenciono, quanto mais lentilha, melhor. Então, vamos comer lentilha. Entende? Não tem nada de ruim em comer lentilha. O que vale, mais uma vez, é a intenção. E, por exemplo, se eu comer lentilha e tiver azia, quer dizer que o meu pedido não vai ser atendido? Gente, por favor, né? Vamos lá, vamos pegar de volta esse poder, essa autonomia, né? Usar a nossa intenção a nosso favor. A mesma coisa as uvas, né? Tem que comer as uvas e ainda tem que guardar na carteira 7 sementes de uva. E aí a pessoa não gosta de uva. E aí a família tem a tradição de comer a uva. E a pessoa não gosta, nunca gostou de uva, detesta a uva. Daí se ela não comer a uva e ela tiver a crença limitante de que se não comer a uva vai acabar ficando sem dinheiro, é o que ela vai atrair para a vida dela. Mais uma vez, para fixar, depende da nossa intenção. Tudo está levando a crer que nós precisamos desse despertar, dessa tomada de poder, dessa tomada de autonomia novamente, né? Quer dizer, a pedra, que é uma pedra que tem uma ligação direta com a nossa glândula pineal, que é a responsável por essas questões psíquicas, por esses nossos poderes mentais, tá? A cor roxa, a cor da transmutação, da espiritualidade, dizendo para nós, mais uma vez, olha para o teu interior, né? Veja o que tem aí dentro, onde está o seu brilho, o seu poder pessoal, tá? Então, não significa que se eu não tiver uma apatita, meu ano vai ser ruim. Se eu não usar a roupa roxa, o meu ano vai ser ruim. Vem justamente para desmitificar essas questões, tá? É trazer o poder de autonomia, não é porque, né, você coloca um pouco mais de farinha, por exemplo, num bolo que ele vai dar errado. Não necessariamente, entende? Eu sou uma pessoa assim que uso muito a minha intuição para cozinhar, quase nunca, assim. Nossa, raras vezes eu usei receita pronta, né? Eu sou da pessoa que vou experimentando, sabe? Eu sei que eu gosto disso.
e se eu combinar isso tudo, acho que vai dar bom. E aí eu vou lá e faço, e vejo se dá bom, se não dá, vou experimentando, né? Então isso é executar a nossa autonomia, né? Isso é não delegar o nosso poder ao outro, ou a um objeto, ou a um ritual. Então não precisa seguir um ritual se isso não vai trazer alguma coisa boa para você. Feliz Ano Novo para ti também, querida Janine. Então não se apegue nesses detalhes que não vão acrescentar alguma coisa para sua vida, sabe? O importante é que você esteja bem, esteja em paz e não fique se frustrando porque eu não consegui ir para a praia para pular 7 ondinhas, porque eu não consegui comprar uma patita, entende? Trabalhe pela sua autonomia. Todos os tipos de terapia que a gente estuda, que eu já estudei muito, a terapia que a gente acaba vendo assim que todas as técnicas elas acabam vertendo para essa terapia é a meditação, seja ela uma meditação guiada ou não, qualquer tipo de meditação que existem muitas, né? Mas ela que funciona para ti, ela vai conseguir fazer com que tu controle as tuas ideias, que tu controle o teu cérebro, que tu consiga ser mais, escutar mais o teu coração, né? Agir mais conforme a tua intuição e deixando assim aquela conversalhada que tem dentro do cérebro, assim, por exemplo, de medos, né? De traumas, de crenças limitantes impostas, né? Tu vai deixando, quanto mais tu consegue através da meditação controlar essa conversa mental que existe no cérebro de cada um de nós, mais autônomo tu começa a ser. E a partir dessa autonomia, com essas técnicas, seja qual for, de meditação, é possível chegar à cura. Por isso que tem meditação dentro da minha técnica de harmonização na RIM. E também, para quem ainda não sabe, eu tenho um grupo de meditação guiada, onde todos os dias eu posto várias meditações guiadas para que as pessoas possam incluir no seu dia a dia, porque somente quando a gente conseguir conectar aquilo que a gente quer através do nosso coração com o nosso cérebro é que a coisa vai funcionar na nossa vida. As curas, elas se dão, né? As remissões, elas se dão, remissões espontâneas, que é a autocura, elas se dão justamente porque a gente consegue controlar a nossa mente, né? Então, tirar o foco da doença e colocar o foco na saúde. Existem 8 células no nosso corpo que a ciência descobriu que são células que são infinitas, que são imortais, né? Eternas, enfim. Elas só morrem, elas só vão perecer quando o corpo todo colapsa, né? Essas células são células pré-embrionárias, foram feitas experiências em laboratórios, onde pegaram essas células e separaram em meios de cultura diferentes. E cada uma delas gerou resultados diferentes. Então, umas geraram tecido muscular, outras geraram ossos, por exemplo. E todas as nossas células do nosso corpo, elas morrem, fora essas 8 células pré-embrionárias. Então, cogita-se a possibilidade de que a autocura, ela está no acionamento dessas células, dessas 8 células pré-embrionárias. Essa habilidade de cortei um dedo, não preciso fazer nada porque ele vai se curar sozinho, ela é inata e biológica, ela está na nossa estrutura. É lógico que se a pessoa se acidenta, se a pessoa tem uma doença muito grave, né, ela precisa procurar, né? Eu não estou dizendo aqui, e nunca vou dizer isso, que não procure um médico, né? Mas sabendo dessa habilidade do corpo humano, fica mais fácil da gente conseguir a autocura.
E aí eu vou dar um exemplo assim só para ilustrar, né? Que aconteceu outro dia, o meu companheiro ele estava com dor muscular, né? E aí eu colei uns salompas nele, né? E aí depois ele estava reclamando, ele disse que eu colei no lugar errado, né? E aí eu expliquei para ele, não, mas é que o salompas ele abrange uma área, né? Ele se espalha, né? Quando eu coloco no meu corpo eu sinto isso, né? Ele vai se espalhando e o efeito dele é uma abrangência muito maior do que aquela localização. Ele disse, ah, tá, então por que tu não me falou isso, né? Bom dia. Porque ele tinha ficado sem o efeito psicológico, né? Então a gente vê a questão do efeito placebo, né? Então quando surge um novo remédio, né? Uma nova droga para determinada doença, eles têm que testar num grupo de pessoas, né? Tem o grupo controle e tem o grupo que vai receber a medicação que tem o princípio ativo. Então, um grupo vai ser tratado com a medicação real e outro grupo vai ser tratado com o placebo, que são pílulas de açúcar, né? Mas, quando a gente diz para o nosso cérebro, ou quando a gente faz o gesto, né, de tomar uma pílula, sabendo que aquilo pode contribuir para a nossa saúde, então automaticamente nós estamos dizendo para o nosso cérebro, tomo isso, fico saudável, tomo isso, fico saudável, tomo isso, fico saudável. Então, essa capacidade, ela está ligada a essa capacidade cerebral. Se eu não acreditar que um remédio possa me curar, ele não vai me curar, né? E era isso que o meu companheiro estava reclamando. Por que tu não me disse que o salompas tinha uma área de abrangência maior, assim, de cura, né? Porque eu fiquei sem o efeito psicológico, foi o que ele disse para mim, né? Então, da mesma forma, tem um percentual de pessoas que vão se curar com o placebo, né? Com esse remédio que não tem nenhuma propriedade de cura. Mas por quê? Porque elas disseram para o cérebro, ó, tô tomando medicamento e vou me curar. Porque elas acreditaram. Então, algumas pessoas vão chamar isso de fé. E hoje em dia a ciência estuda já isso e comprova isso. Então, tem vários remédios, assim, que se chega a um mesmo percentual de cura, tanto no remédio que tem as propriedades medicinais, como no que não tem. Então, um grupo ali de 200 pessoas, 100 tomaram placebo e 100 não tomaram placebo, né? Tomaram a medicação. 75% de cada um dos grupos obteve o mesmo resultado, obteve a cura, tomando placebo ou tomando o remédio com as propriedades. Então, mais uma vez, quero dizer para vocês, tudo depende da nossa intenção, é uma questão de nós treinarmos o nosso cérebro. E a melhor ferramenta que nós temos para treinar o nosso cérebro é a meditação. É uma ferramenta totalmente gratuita que a gente encontra, tem diversas meditações na internet, meditações, sejam elas orientadas ou não, ou se você só simplesmente vai colocar um barulho, né, uma música, um mantra, né, às vezes pode ser uma frequência, né. A Eliane está dizendo, muita dor já tirei dos meus pacientes com placebo. Exatamente, isso acontece, né? Não somente pelas propriedades, né, daquilo que a gente recomenda para os nossos clientes, né? Então, tomar um chá que a gente sabe que tem um efeito anti-inflamatório, ele vai trazer esses benefícios, né, anti-inflamatórios para o corpo do paciente, mas ele também precisa ter ciência. Então, por isso que durante a execução da harmonização na RIM, eu também o tempo todo fico falando para pessoas coisas que estão acontecendo. Então, o que é aquela narrativa ali do que está acontecendo? Eu estou conectando o cérebro dela a todas aquelas sensações que ela está sentindo naquele momento. E podem acontecer verdadeiros milagres, já aconteceram verdadeiros milagres de autocura, assim, de questões do passado, de traumas mal resolvidos, da pessoa conseguir trabalho. Enfim, são infinitas possibilidades quando a gente conecta
né, se conecta com a fonte, né, com a energia divina, com o sagrado, com Deus, aquilo que existe de sagrado dentro de nós, a nossa centelha divina, né? Então aí acontecem as curas, acontecem tudo aquilo que a gente intencionar. Então o Réveillon, né, a virada do ano, é esse momento onde a gente vai sim intencionar que as coisas boas aconteçam, porque é natural, é um ritual que a gente faz sempre, querendo ou não. A gente entra nesse clima assim de retrospectiva, de olhar o ano e ver, analisar como foi, equilibrado ou não, como que eu pretendo para o ano que vem, o que eu posso fazer para melhorar, né? Então fica o convite assim para que a gente possa, através dessa conscientização de que é a minha intenção, de que é aquilo que eu quero para mim e que eu frequencio, que eu sintonizo, que vai acontecer. Independente de eu conseguir pular 7 ondinhas, de eu comprar lá, de eu ter comigo lá a minha pedra, a patita lá no meu bolso, é a minha intenção, tá? Então, essa live era para isso, né? Para desmitificar um pouquinho todas essas crenças limitantes, né? Então, se você acredita no ritual, se esse ritual vai te beneficiar de alguma maneira, faça o ritual. Mas também, se não puder fazer o ritual, não acredite que isso vá te prejudicar de alguma forma, né? Acredite que é a sua intenção que vai poder te proporcionar aquilo que você queira para o seu 2022, tá? Depois eu vou deixar no Stories o link para quem quiser entrar para o grupo de meditação. É um grupo silencioso do WhatsApp, onde eu mando meditações que não são da minha autoria. No começo eu fazia as minhas próprias meditações e mandava no grupo. Hoje em dia eu não tenho mais condições de fazer isso, porque eu estou focada mais no meu trabalho. Então não consigo mais fazer essas meditações, mas tem muitos outros profissionais ótimos que fazem meditações, tá? Então eu envio essas meditações, repasso essas meditações, também repasso mensagens, né? Promoções, né? Agora eu tô com essa promoção de dezembro e janeiro, né? Os atendimentos online, eles estão com 50% de desconto. Então, quem puder aproveitar, os atendimentos são para terapia filosófica, oraculoterapia, para a gente ver aí como é que vai ser o teu 2022 mês a mês, né? O que esperar de 2022, ou florais de Bach, né? Nesse momento que nós chegamos no final do ano, para algumas pessoas é muito difícil essa época, porque é uma época em que a gente já não tem mais a família por perto, às vezes a pessoa não se sente bem por N questões de traumas do passado, né? Insegurança, ansiedade, depressão, às vezes ficam muito afloradas nessa época do ano. Então, consultas de florais de Bach também com 50% de desconto entre dezembro e janeiro para as consultas online. Era esse o recado que eu queria dar. Já desejo para vocês também um feliz ano novo, com muita prosperidade, muita paz, muita autonomia para cada um de nós, intenções boas, muito positivas, que a gente possa ter um ano de mais prosperidade no ano que vem, né? Que esse ano de 2021 tenha servido de base para tudo aquilo que a gente vai querer para o nosso 2022. Então era isso que eu queria falar, né? Trouxe esse tema porque realmente assim surgiram várias pessoas que estavam perguntando sobre essas questões e eu quero sempre ser contribuição para poder esclarecer sobre essas coisas. Então é isso, gente. Eu deixo aqui o meu namastê, gratidão pela atenção de todos vocês e um feliz ano novo.